Uma população insatisfeita com a economia, um presidente sem o carisma do antecessor. O resultado disso foram as manifestações contra o governo de Nicolás Maduro, que tomaram conta da Venezuela. A violência para conter as manifestações somente aumentou a crise do país, que sofre com o desabastecimento de produtos básicos em meio às acusações de Maduro sobre uma possível tentativa de golpe por parte da oposição apoiada pelos Estados Unidos. A crise na Venezuela é o tema de hoje do Ponto de Vista e eu recebo o sociólogo Flávio da Silva Mendes. Bem-vindo. Obrigado. Antes da gente começar a discutir a crise atual, eu queria saber de você qual que é o contexto político e econômico que tem hoje na Venezuela, fazendo um comparativo com o Brasil e outros países da América. Bom, o contexto político-econômico da Venezuela é bem particular, né? A gente posso dividir aí entre o contexto interno e o contexto externo. A Venezuela tem uma característica muito particular que é a dependência da exportação do petróleo. Essa é uma característica que vem desde a década de 20 e 30 do século passado, quando se formou o Estado Nacional Venezuelano, as instituições, o exército. Tudo foi construído em grande medida a partir da renda do petróleo. E essa é uma característica que durante o século XX nenhum governo conseguiu mudar, nem mesmo Chávez com uma proposta de mudança mais profunda. Essa é a principal característica econômica e ela tem uma grande influência sobre a conjuntura política do país. Se você pegar historicamente ao longo do século XX, praticamente quando há uma oscilação maior do preço do petróleo como a que ocorre hoje, ocorre crise política na Venezuela. Se o petróleo está alto, os governos têm maior sucesso, maior capacidade, maior fôlego de controlar os problemas sociais do país. Quando o petróleo cai como agora, esse fôlego se reduz e inicia uma crise política. E aí é bom relacionar que esse contexto econômico atual ele tem a ver muito com uma desaceleração da economia mundial que tem ocorrido. E essa desaceleração ela causa uma queda do preço do petróleo, principalmente de commodities em geral, que são as exportações dos países mais da periferia global. E no caso da Venezuela, isso se acentua muito. Só para dar um dado aqui, 95% da exportação da Venezuela é baseada na renda do petróleo. Então, isso causa problema na forma como o governo sustenta os programas sociais, por exemplo, que são as grandes virtudes do governo que começou com Chávez em 99 e que depois veio com Maduro, sucessor. Você falou que a crise econômica mundial ela é um dos fatores que propiciam isso. Mas a política desenvolvida pelo Hugo Chávez, que ficou no poder por 15 anos praticamente, e o Nicolás Maduro agora ele segue a mesma linha chavista. Isso também não chegou a influenciar? A grande virtude do governo Chávez, e isso nem mesmo a oposição nega no país, são o sucesso dos programas sociais. Isso é uma conquista que o governo Chávez deixou de legado. Só que o grande problema desses programas sociais é que, em grande medida, eles não se institucionalizaram. Eles não são direitos, eles são o que eles chamam de missões. E essas missões elas são financiadas, sobretudo, pela renda do petróleo. Então, elas se mantêm muito dependentes dessa renda. Então, quando ela cai, os programas sociais caem. Acho que a grande crítica que se pode fazer ao governo Chávez, mas que, em grande medida, se faz aos outros governos anteriores, é que se tem uma crença de que a renda do petróleo é infinita, de que o país tem essa riqueza do petróleo que não vai se esgotar nunca, então, no momento em que o lucro do petróleo está alto, não se é investido em programas de longo prazo para desenvolvimento de outras áreas econômicas, por exemplo. Todos os governos entram com esse discurso que eles falam de semear o petróleo, para poder, do petróleo, criar uma estrutura produtiva mais diversificada, mas uma política mais imediatista, que é uma característica do Chávez, mas que também foi dos governos anteriores, impede que esse desenvolvimentismo, de certa forma, seja aplicado no país. Algo que países como o Brasil e a Argentina aplicaram há muitas décadas e que a Venezuela nunca conseguiu por causa dessa dependência da renda do petróleo. Essa escassez que chega a ter escassez de papel higiênico no país, por exemplo, ela é justamente por causa disso, porque o país ele não investia em outras áreas na indústria ou também no mercado mais aberto, é isso mesmo? Isso é uma característica que praticamente atravessa todo o século XX da Venezuela. Ela não investe, não tem uma indústria diversificada e outra característica grave é a dependência alimentar, porque também a agricultura ela é pouco diversificada. Então, o país depende muito da importação de produtos industrializados ou mesmo de alimentos, e isso é amplo, assim, em qualquer área, a maior parte dos produtos são importados. E essas importações são feitas com dólares que são
que são fruto da exportação do petróleo. Então, quando afeta a exportação do petróleo, quando tem uma queda como a atual, isso afeta as importações, causa a inflação, ainda tem a especulação interna, porque isso é uma característica que vem de longo tempo. A crise de 89 do Caracaço, que acho que depois a gente pode até falar mais sobre ela, é um bom exemplo disso. Houve muita especulação na época, muitos comerciantes segurando produtos, apostando no aumento de preços da inflação, e isso causa desabastecimento e assim, causa um ciclo vicioso que é difícil do país sair mesmo. Como que o Hugo Chávez ele conseguiu se manter tanto tempo no poder sem ter tanta repercussão, ou pelo menos num curto espaço de tempo, como está tendo com o Maduro, tantos protestos? Bom, aí são vários motivos, né, que dá para ver. O primeiro que a gente pode falar é o carisma. Chávez era uma pessoa que tinha uma capacidade política, um carisma, uma capacidade de aglutinar interesses contrários que Maduro não demonstra ter, pelo menos nesse início de mandato, né? E isso é uma característica importantíssima porque ele é fruto de uma crise política na Venezuela, tanto da oposição quanto da esquerda que ele representa, e ele conseguiu, de certa forma, aglutinar forças políticas que vêm desde a década de 80 em crise. É uma crise dos partidos tradicionais, é uma crise das instituições, é uma crise do Estado em geral, e ele, com o carisma dele, ele conseguia, com a habilidade política, reunir, mesmo dentro da base dele de apoio, que vai de militares a militantes de extrema esquerda, e conseguia também um respeito maior da oposição, que sabia que tinha uma força ali. A oposição também, que é muito ampla, também vai da esquerda a setores de extrema direita. E ele conseguia, com o discurso dele, com a habilidade política, aglutinar esses grupos todos antagônicos. Além disso, o período, principalmente a partir de 2004, 2005 até 2010, é um período de alta do preço do petróleo. 2008, 2009 eu acho que é o pico. E ele conseguiu alimentar muitos programas sociais que de fato atenderam demandas da população, da ampla maioria da população. E isso dava a base de apoio maior do governo. E isso é algo que, por exemplo, Maduro já não tem mais capacidade de fazer. A margem de manobra do Maduro hoje é muito menor. E a agitação política que ele enfrenta hoje, eu acho que provém principalmente dessas duas questões. Ele não é, como Chávez era, uma pessoa capaz de falar esse é o caminho e os outros abaixarem a cabeça e falar ok, esse é o caminho. E também ele não tem essa margem de manobra financeira que provém da exportação do petróleo. Isso são os dois principais fatores, eu acredito. Então esse foi o choque da população, já que o Maduro ele é visto como herdeiro do Chávez, praticamente pela carreira dentro da política, ele é visto como um herdeiro, né? Uhum. Esse foi o erro dele? A gente pode dizer que é o erro dele, ou ele está sofrendo dessas consequências de não ter como controlar a economia do país? É difícil estabelecer qual é realmente o alcance que ele individualmente teria para reverter a crise de outra forma. Mas eu acredito que ele peca um pouco de abandonar a base política do chavismo. Eu acho que ele tem perdido muito apoio na base política, que é essa base dos programas sociais, que recebem mais diretamente os benefícios dos programas sociais. Ele tem combatido a crise com medidas recessivas que, em muitos casos, causam quebra nesses programas sociais. Então, eu acho que a saída que ele deveria seguir, que acho que talvez seria a que Chávez seguiria, era uma aposta mais política, uma aposta nessa base política de mobilização e de manter os programas sociais. Ele não tem optado por esse caminho. E acho que é um pouco essa a diferença, né, que dá para se traçar entre os dois. Talvez o erro dele em relação à base chavista, que é o que ele está perdendo de apoio, que o país é polarizado muito. Assim. Se ele conseguisse manter a base de apoio dele, ele teria maior fôlego político, inclusive, e o partido dele, o PSUV, teria maior fôlego nas eleições legislativas que estão próximas. Mas acho que ele tem se equivocado em perder essa aposta na base política do chavismo. A oposição ficou mais forte depois da queda do Chávez? Ah, sem dúvida. Ficou mais forte, mas não necessariamente mais unida. Acho que isso é uma característica importante, porque a ausência do Chávez, ela abre a possibilidade de que setores da oposição, que desde 2006, mais ou menos, eles estão reunidos na Unidade Democrática, que eles chegaram a esse acordo de fazer candidaturas únicas e tal, ela também é muito heterogênea. Então você tem de setores mais golpistas, que lideraram o golpe de 2002, que o Chávez caiu e voltou 2 dias depois, até setores que apostam mais na via eleitoral. Então a queda do Chávez, ela abre caminho justamente para que esses grupos falem, não, agora o Maduro é um representante mais fraco, talvez seja possível derrubá-lo antes das eleições. Enquanto a linha majoritária da oposição vai apostar no caminho eleitoral, nas próximas eleições legislativas. E eu acho que um pouco da crise política atual vem disso, assim, de um setor
da oposição, que aposta ainda numa estratégia golpista e que causa maior agitação nas ruas, incentiva protestos violentos e que tem gerado essa conjuntura mais crítica que vem desde o ano passado. O Maduro ele fala muito numa tentativa de golpe de Estado atualmente diante da crise. Você acredita nisso? É muito difícil falar de longe, assim. Acho que nem quem está lá dentro consegue ter uma ideia muito bem. A oposição venezuelana tem um histórico golpista desde a eleição de Chávez, né? Ela, além do golpe de 2002, teve a greve petroleira, que foi muito grave logo em seguida, que foi incentivada por setores da oposição e que causou uma crise econômica enorme no país. Depois, uma boa parte da oposição boicotou as eleições parlamentares. Então, essa dificuldade de certos setores da oposição de reconhecer os processos eleitorais do país, de acusar o governo de ser ditatorial, tudo isso vem de muito tempo. Só que, a partir de 2005, quando essa estratégia de mais golpista ou de deslegitimar o governo fracassou, os setores que reconhecem mais o governo se fortaleceram. Eu acho que é possível, sim, que tenha setores, como eu falei. A ausência do Chávez, ela abre caminho para que esses setores mais radicais de oposição se manifestem. Mas eu acho que não é uma mudança tão significativa em relação ao Chávez ainda. Assim, essas características da oposição já estavam presentes no período anterior. E saber se houve ou não uma tentativa de golpe, acho que é impossível. Se isso é uma estratégia do governo, talvez em relação à crise, ou se realmente ocorreu. O Maduro ele fala muito sobre uma participação dos Estados Unidos nessa suposta tentativa de golpe. Os Estados Unidos teria razões para isso? Olha, as razões hoje seriam mais políticas, acho que de uma disputa geopolítica dentro da América Latina do que econômicas, porque do ponto de vista econômico, a Venezuela ainda tem uma boa parte das exportações de petróleo direcionadas aos Estados Unidos. Tanto que uma boa parte da base do chavismo faz essa crítica. Bom, faz uma crítica diplomática, faz uma crítica política. Agora veio o pedido para que reduzisse o pessoal diplomático dos Estados Unidos na Venezuela, mas as relações econômicas estão mantidas. E eu acho que o que orienta a política exterior dos Estados Unidos são as relações econômicas. Acho que para os Estados Unidos não seria interessante um golpe de imediato, mas um controle, ter alguém mais aliado, mais aberto, que não faça as críticas que Chávez fazia, que Maduro faz, para a conjuntura latino-americana, seria melhor para os Estados Unidos, isso sem dúvida. Para a gente fechar essa parte, tem fundamento as críticas que o Chávez fazia, que o Maduro faz em relação à política externa dos Estados Unidos? Acho que tem. A política externa dos Estados Unidos... É bom lembrar que o golpe contra Chávez de 2002 se deu no contexto ali pós atentados dos 11 de setembro nos Estados Unidos, início da guerra do Iraque. Então, se criou, e aquilo influenciava muito, a questão do petróleo era central na guerra do Iraque, e se voltava a uma questão da guerra do Golfo dos anos 70, uma questão geopolítica que foi atualizada. Acho que boa parte da crítica venezuelana foi importante, inclusive na construção de uma relação mais equilibrada entre a América Latina e Estados Unidos. Chávez foi eleito em 99, depois outros presidentes críticos à política exterior americana, alguns mais, outros menos, foram eleitos na América Latina. Isso criou, por exemplo, uma conjuntura que foi capaz de barrar o processo da ALCA, que era de abertura do livre comércio para a América Latina, e que influenciou, ajudou a fortalecer o Mercosul e outras formas de relação econômicas, que eu acho que ajudaram, por exemplo, um pouco a América Latina a atravessar a recente crise econômica de uma forma menos difícil. Eu acho que essa crítica foi importante, ela tem seus fundamentos, sim. A gente volta já já. O ponto de vista de hoje fala sobre a crise na Venezuela. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista falando sobre a crise na Venezuela. A gente vai ver um vídeo agora com a opinião de dois vereadores aqui da Câmara de Campinas sobre as declarações do senador Aécio Neves, do PSDB, sobre uma possível omissão do governo brasileiro em relação à crise na Venezuela. Eu tenho clareza de que o governo acompanha com bastante preocupação, com bastante cuidado e atenção a situação de acirramento político que vem acontecendo na Venezuela. A gente tem uma crise que ela se dá no plano econômico, ela se dá no plano das instituições. A Venezuela hoje é um país muito dividido, muito radicalizadas as posições, e acho que o governo brasileiro tem que, ao mesmo tempo que acompanhar
de perto e se manifestar quando vê qualquer infração às instituições democráticas na Venezuela, o governo brasileiro deve, ao mesmo tempo, também preservar a soberania desse país, que é um país irmão. A gente não gostaria de ver um país que está ao nosso lado tentando interferir na nossa política interna, e eu acho que, da mesma forma, o governo brasileiro tem que manter essa distância saudável da política interna venezuelana. Isso, de modo algum, representa, é claro, omissão ou negligência em relação ao que quer que aconteça lá, né? O Itamaraty tem diversos canais de diálogo com a Venezuela e acho que, pelo que eu entendo, o Itamaraty tem utilizado desses canais para dialogar com o governo Maduro e tentar garantir que a situação na Venezuela, embora tensa, não acabe caminhando para uma situação de mais radicalização e mais violência. A posição do nosso presidente, o senador Aécio Neves, é muito clara, uma vez que o Brasil tem, nos países da América Latina, seus parceiros, né? São países vizinhos, e nós não podemos aceitar que o país, da forma que vem sendo tratado o relacionamento Brasil-Venezuela, continue a fomentar certas formas administrativas, parcerias políticas, que não são aquelas que a democracia exige de país moderno que nem hoje. Então, hoje a fala do nosso presidente vai de encontro com a necessidade do país, do Brasil, rever essa parceria com a Venezuela, onde que ele fomenta certas atividades, certas formas de fazer política naquele país que vem de encontro, que não aquele esperado pela população brasileira. Nós esperamos que o país nosso, o Brasil, tenha sim parcerias, tenha um alto grau de relacionamento com os nossos vizinhos, mas dentro do mais alto grau democrático. Nós não podemos esperar. A população da Venezuela está lá, não aceita o regime que está sendo implantado naquele país. Então, a fala do nosso senador e a posição nossa do PSDB também é nesse sentido. É que seja estabelecida a ordem lá na Venezuela e que as parcerias têm que ser de forma democrática e respeitando a população dos países que foram parceiros do nosso país. Bom, Flávio, a gente tem aí duas opiniões divergentes, eu queria que você comentasse cada uma delas. Bom, eu vou fazer um comentário em conjunto, porque eu acho que as duas abordam questões que são relacionadas, né? Não tem como fugir. Em primeiro lugar, acho que é importante, como afirmou o primeiro vereador, respeitar a soberania nacional. A Venezuela é um país que tem suas instituições políticas, tem um sistema democrático que funciona, assim, tem alguns problemas, como tem outros países, de concentração de poder, falta de equilíbrio entre alguns poderes, que são resultados de uma crise política que é muito longa, mas existe um sistema democrático que funciona, eleições que são reconhecidas por visitantes internacionais que acompanham os processos eleitorais. Então, o Maduro é o presidente eleito legítimo da Venezuela. Então, o governo brasileiro tem que reconhecer a sua autoridade no país, tem que, de fato, ter uma preocupação com o acirramento político que existe lá, porque isso pode causar uma destabilização maior do governo a longo prazo, mas tem que respeitar a soberania do país. Acho que essa é uma característica importante e, nesse sentido, o governo brasileiro tem adotado uma posição correta. Eu acho que, além de reconhecer, como o governo fez, assumir preocupação com o que tem ocorrido no país, acho que tem que assumir uma posição realmente de defesa da institucionalidade democrática no país. A Venezuela é membro recente do Mercosul e uma das cláusulas para que o país pertença ao Mercosul é que haja um sistema democrático, eleições corram de forma legítima, correta, e isso tem ocorrido no país. Não ocorreria com um golpe que derrubasse Maduro. Então, acho que o governo brasileiro tem que, de fato, reconhecer essa preocupação e ainda afirmar uma defesa da institucionalidade democrática contra qualquer estratégia golpista. E outra questão que vale a pena comentar é que, de fato, existe uma oposição forte na Venezuela. O país é praticamente dividido. Se você pegar as últimas eleições presidenciais, ela foi dividida quase 50%. Então, existe uma divisão muito clara no país, uma polarização muito grande, mas não se pode afirmar, por exemplo, que a população da Venezuela como um todo é contra o governo de Maduro ou que era contra o governo de Chávez. Há constantes demonstrações, atos políticos em vários locais do país contra e a favor do governo de Maduro. Então, acho que essa é uma característica que exige que o governo brasileiro tenha um respeito à soberania do país. Não se pode dizer que existe uma ditadura no país, nem que a maioria da população seja contra o governo. Isso vai se provar nas eleições legislativas que são próximas agora e que vão ser o termômetro, mais uma vez, da polarização política do país.
Você acha que o Brasil ele agiu corretamente? Ele está agindo corretamente? Ou falta ainda alguma coisa, ou ele já fez mais do que ele deveria? Eu acho que age corretamente a respeitar a soberania. A declaração de que tem preocupação, ela é um pouco, ela é boa, mas ela também fica um pouco, assim, tenta não desagradar setores de oposição, tanto do governo brasileiro quanto da Venezuela. A Venezuela é um parceiro comercial importante do Brasil. E a balança comercial do Brasil é extremamente favorável, né? Ele exporta muito mais para a Venezuela, então é um parceiro que se mantém e o Mercosul é importante nesse sentido. Eu acho que talvez falte ao governo manifestar mais um apoio à institucionalidade democrática, à legitimidade da autoridade do governo de Maduro na Venezuela. Porque a oposição, em geral, ela é muito mais crítica ao falar que existe uma ditadura, ao falar que a maioria da população é contra o governo de Maduro, e falta um pouco, talvez, para o governo do brasileiro, que tem uma relação boa com o governo da Venezuela, falar, não, existe sim uma democracia lá e a gente tem preocupação com essa democracia, que essa democracia seja afetada por setores golpistas da oposição. E o papel da Unasul, como que você vê? E a atuação dela nesse caso? Acho que a Unasul ela é uma organização importante do ponto de vista mais geopolítico, de debate, que foi uma criação mais recente, que tem ajudado a estabelecer uma relação entre os países, mas ela, em grande medida, ela também, as opiniões emitidas pela Unasul representam também essa diversidade de opiniões que existem entre os governos da América Latina sobre aquele processo. Há uma tendência mais favorável ao governo, mas se você pegar, por exemplo, as declarações que foram fruto das reuniões mais recentes, um pouco talvez afetadas pela eleição presidencial no Brasil, elas são mais também, são menos incisivas, são mais de, estamos preocupados, mas que não tomam uma posição mais clara em relação ao que ocorre no país. Eu acho que isso, ela é importante, ela traz um respaldo internacional, inclusive, de mostrar que existe uma defesa da democracia, como ocorreu recentemente com o golpe no Paraguai. Os países estão unidos para defender uma ordem democrática, evitar que se volte aquela onda de ditaduras e crises políticas de décadas anteriores, mas ela ainda possui baixa representatividade, assim, ela não é não emite uma opinião que realmente pese geopoliticamente, né? Como esses países gostariam, como por exemplo, era a proposta de política internacional do governo Chávez e que Maduro um pouco tenta dar continuidade, de que esses países do Sul tenham mais voz no debate político internacional. Ela ainda não cumpre esse papel, talvez venha a cumprir mais para frente. Na sua opinião, como que o Maduro pode reverter essa situação que já vem desde o início de 2014? Bom, existe é difícil, é uma reversão. Ele fica um pouco refém da questão do petróleo, né? A característica econômica do país é essa de um país que sempre depende do petróleo e que corre das crises. Quando a crise não tem crise, se avança em vários aspectos. Quando chega a crise, você freia aquele crescimento e fica correndo da crise. Essa é uma questão que só poderia ser modificada no longo prazo. Eu não vejo. Chávez não modificou em grande medida isso durante o seu governo. E Maduro parece não ter condições também nesse curto prazo de fazer essa mudança. Por isso eu acho que a grande aposta do governo tem que ser na política mesmo. De continuar apostando em programas sociais, continuar direcionando uma boa parte dos seus esforços para redução da pobreza, que reduziu em grande medida durante os anos de Chávez, mas que agora com essa crise econômica vem crescendo novamente. Então tem que manter o foco nessas políticas sociais. E que são mais imediatas, porque de fato existe uma boa parte da população que ainda vive em condições de pobreza extrema. Isso é emergencial, tem que ser feito no curto prazo. E ao mesmo tempo buscar um equilíbrio econômico que vise um desenvolvimento maior, uma variação maior da estrutura produtiva do país e que reduza a dependência da exportação do petróleo, porque novas crises de exportação do petróleo virão, isso é certo, então precisa reverter isso. O Maduro corre risco de cair não só por um golpe, mas por renúncia ou por algo parecido com impeachment, alguma coisa do tipo? Nisso, impeachment eu não acredito, renúncia também não. O que existe na Venezuela é o referendo revogatório, que foi criado como um mecanismo constitucional que se uma ampla parcela da população quiser revogar o mandato do presidente, faz uma petição e
existe uma votação pela continuidade ou não do governo. Ele corre esse risco? Acho que corre, porque Chávez passou por esse processo num momento em que a oposição era forte, mas não era tão agressiva quanto hoje. Acho que existe essa possibilidade. E esse é um processo eleitoral legítimo que pode decidir pela não continuidade do governo. E aí são convocadas novas eleições. Mas renúncia ou qualquer coisa que venha do próprio governo de declarar uma incapacidade e abrir mão do governo, eu acho impossível, assim, não existe essa possibilidade. A gente volta daqui a pouco. O ponto de vista de hoje fala sobre a crise na Venezuela, a gente já volta. Estamos de volta com o ponto de vista falando sobre a crise na Venezuela. Flávio, acho que a gente já matou praticamente todas as questões referentes à crise atual, mas você tem um livro que chama Hugo Chávez em seu labirinto. Você viveu na Venezuela por um tempo e você faz o seu doutorando em cima desse tema. Quer começar falando sobre o livro, depois sobre a sua experiência lá e o que você estuda no geral? Sim, eu fui para a Venezuela em 2009 para fazer a parte de campo de uma pesquisa de mestrado em Sociologia que eu fazia pela Unicamp, dedicada à formação do movimento bolivariano. O movimento bolivariano ele é um movimento que surge na década de 90 oficialmente, liderado pelo Hugo Chávez e que tinha uma perspectiva de crítica maior aos programas econômicos e políticos que eram aplicados no país entre o final da década de 80 e o início da década de 90. E eu fui para o país um pouco para tentar entender esse processo, porque daqui de longe a gente tem muita dificuldade, falta material, falta conhecimento sobre a história política do país. Então o livro um pouco ele acaba refletindo essa trajetória. Assim, o primeiro capítulo principalmente é dedicado à questão de retomar qual é a origem da democracia na Venezuela, que remonta à década de 50, e qual foi a marca dessa democracia da década de 50 até a chegada do Hugo Chávez no poder. E essa, como eu falei antes, assim, ela traz muito essa marca da dependência do petróleo, principalmente na década de 70, quando o petróleo estava em alta, que teve a crise do petróleo de 73. Foi o auge da social-democracia na Venezuela. Em 40 anos, apenas 2 partidos chegaram à presidência no país, então eram partidos muito fortes, muito representativos, era um sistema político com um apoio muito forte. E eles entraram em crise na década de 80 justamente quando veio a crise do petróleo e a crise da dívida na América Latina e todo aquele processo que atingiu todo o continente. Isso causou uma crise dos representantes políticos tradicionais, dos partidos, que acho que o auge dessa crise é o Caracaço, em 1989. Foi uma onda de protestos contra... Isso são quantos anos antes do Chávez tomar o poder? Chávez chegou foi eleito em 98. São 10 anos. Esse também é um processo que eu analiso no segundo capítulo, principalmente do livro. Que o Caracaço é um ato um ato massivo e violento contra as medidas econômicas e contra a crise política do país. Mais de 3.000 pessoas morreram em uma semana, que agora está fazendo até aniversário, que foi início de março de 89. E aí, em resposta a esse processo, o Hugo Chávez tentou um golpe político em 92, foi derrotado e preso, mas a partir daquele momento ele se tornou uma figura bastante conhecida e que representava esses interesses realmente de mudança política. Então ele aglutinou forças políticas críticas ao governo e conseguiu chegar à eleição de 98 e ser eleito. É isso que eu queria que você falasse. Quem foi o Hugo Chávez? Por que dele tentar um golpe em 92? Como ele chegou realmente ao poder em 98? Você consegue resumir isso pra gente? Sim, Chávez ele era uma figura formada no exército da Venezuela. O exército da Venezuela sempre teve participação política muito grande. Você pegar a história do país no século XX, o exército sempre esteve presente. Em 59, quando começa o período democrático, é a derrota de uma ditadura militar no país. Então tinha uma cultura dentro do exército de política muito forte, de que o militar ele tem o dever de intervir quando existe uma crise política no país. E Chávez vinha dessa tradição e com características de esquerda. Ele tem uma formação dentro da esquerda, de certa forma familiar um pouco, e ele conseguiu, durante a crise da década de 80, criar laços com partidos de esquerda muito pequenos, que não tinham representatividade política no período do auge da social-democracia, mas que naquela crise começaram a ter uma representatividade maior. Então ele conseguiu aglutinar esses movimentos todos, gente que em grande medida nem concordava muito com ele, depois muitas cisões ocorreram,
mas que deram apoio porque viam no carisma que ele conquistou, principalmente depois da tentativa de golpe de 92, a possibilidade de derrubar aquele sistema que vinha em crise de alternância de poder entre dois partidos. Então ele tem essa característica, ele tem uma coisa do nacionalismo militar, da intervenção política, de considerar isso um dever do militar, e tem contatos com a esquerda. Ele alia esses valores que são até um pouco contraditórios, se você pegar historicamente, mas que permitiram até a aliança que ele construiu em torno de si. Você também analisou a cobertura da imprensa brasileira em relação à Venezuela, principalmente no governo Hugo Chávez. Como é que você vê a cobertura, como é que você viu a cobertura durante o período Hugo Chávez, como que você vê hoje com o Maduro? Qual a posição da imprensa brasileira? Bom, acho que se conserva uma característica, em grande medida ela é baseada em baixo conhecimento sobre o processo político do país, sobre a história política do país. Ela, em grande medida, a opinião da imprensa brasileira reproduz críticas que são veiculadas internacionalmente, seja pela imprensa norte-americana, seja a espanhola tem muita influência sobre isso. E, em grande medida, elas mostram um desconhecimento sobre o processo político do país. São críticas, quando se fala, por exemplo, de que há uma ditadura no país, não há. Assim, a experiência que eu tive lá, ela é até um pouco, ela é boa nesse sentido, porque eu vi na TV, em canais que tem canais de notícia que tem a sua programação toda dedicada a fazer oposição ao governo, estão abertos, e que líderes políticos da oposição vão a esses canais chamar atos que levem à derrubada do presidente, que levem ao cerramento da disputa política. E esses canais são veiculados, assim. Fala-se muito de controle da mídia, de tudo isso. Eu não senti isso lá. Não senti que isso pese. Então, essa informação que chega da imprensa para a imprensa brasileira, nessa cobertura que vem desde 99, mas mais principalmente da segundo mandato do Chávez até hoje Maduro, ela não representa boa parte da realidade política do país. Justamente a minha segunda pergunta seria isso, porque o que se noticia aqui no Brasil, principalmente tem uma notícia recente no começo desse ano aqui, acho que de fevereiro, do El País Brasil, falando que a opressão com a imprensa vai terminar com o último jornal de oposição que tem lá na Venezuela. Então você não chegou a ver isso lá. Isso então não seria, a cobertura da imprensa brasileira não seria um reflexo da opressão sofrida pela imprensa de lá? Não. Quem é da oposição sempre vai falar que está sendo reprimido, que está sendo perseguido. Mas eu não vi isso lá. Esse é um discurso que é em grande medida usado por setores da oposição. Setores da oposição que tentam desqualificar e deslegitimar o governo, tanto de Chávez e agora de Maduro, que não são todos os setores da oposição também, mas que são setores que são muito ouvidos, sabe? Tem muito espaço. Eu não senti isso lá, não senti perseguição, eu até me assustava com a liberdade que alguns setores da imprensa têm para chamar discursos violentos, e até alguns, na época de Chávez, tinham discursos preconceituosos em relação à origem indígena do Chávez. E tudo isso era veiculado na TV aberta, em canal de notícia que sustenta em grande parte a oposição que segue. Os atos mais violentos recentes, esses atos são alimentados por políticos da oposição que têm esse espaço aberto. E o que acontece é que há uma polarização muito grande no país, que segue para canais estatais, canais públicos, eles um pouco tentam rebater. Então não existe canal público, de certa forma, existe o canal do governo, existe o canal da oposição, que são os canais privados. E esse embate segue, mas não há uma perseguição. Acho que o que o governo tentou fazer foi equilibrar com seus meios de comunicação essa disputa política. Eu não acho que isso também seja correto, porque o que falta também na Venezuela é um espaço público de debate, algo que permita um debate mais saudável entre os setores. Mas nesse clima de polarização, cada um usou a estratégia que tem à disposição e as duas são extremamente violentas. A gente já está terminando, Flávio. Você quer completar alguma coisa? Deixar algum assunto que a gente passou batido? É só realmente frisar isso que eu falei já em outras respostas. Acho que o caminho para a Venezuela superar essa crise e superar as características que vêm de longa data no longo prazo, mudar a sua base produtiva, mudar a dependência em relação ao petróleo e criar alternativas a isso. É muito difícil. Se Maduro for derrotado e assumir um governo de oposição, a gente vai ver esses mesmos problemas se repetirem caso essa mudança não seja feita. Tá, joia. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Esse foi o Ponto de Vista, que discutiu sobre a crise na Venezuela. A gente volta no próximo programa.